Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje temos em mãos um material, assim, fascinante. Vamos falar de uma figura poderosa e cheia de facetas do panteão afro-brasileiro, Oyá Igbalé. A nossa fonte principal é um estudo chamado Oyá Igbalé, Senhora dos Ventos, Ancestrais e Mistérios da Morte. A ideia aqui é explorar as diversas camadas dessa orixá. Ela é conhecida também por outros nomes, né? Yansan do Balé, Mãe dos Nove Céus, Senhora dos Ventos, das Tempestades e, o que é crucial, ela é a guardiã daquela fronteira entre vida e morte, a ponte para o reino ancestral. Preparados? Então, vamos mergulhar nisso. Com certeza, o Yaigbalé é uma figura de profunda reverência. Chamam ela de Iamessan Orhun. Que significa Mãe dos Nove Céus, certo? Exatamente, uma alusão aos níveis do espaço espiritual iorubá. E a saudação dela, Epa-rei, nossa, ecoa poder. A ligação dela com os ancestrais, os Egungun, que são os espíritos materializados dos antepassados, é, assim, central. E o próprio nome, Igbalé, já aponta para esse universo. Interessante. E o que quer dizer exatamente Igbalé? Pode explicar um pouco? Claro, em Yorubá, Igbalé pode ser traduzido basicamente como pequena mata ou então bosque sagrado. É um local específico, geralmente mais isolado, que é dedicado ao culto dos ancestrais masculinos, os Egungo. Então, Oyá Igbalé é, pelo nome e pela função, a senhora desse lugar sagrado, a zeladora da ancestralidade. Essa conexão, olha, define muito do poder e do mistério dela. Que interessante como o nome já define um domínio tão específico. A fonte também menciona uma ligação com Omolu, outra divindade ligada à morte, à cura. Como é essa relação? Sim, a tradição oral, que foi preservada nos terreiros, conta que Oyá recebeu de Omulu, o orixá das doenças, da terra, parte do poder sobre os espíritos dos mortos, os eguns. Essa partilha de poder, na verdade, não é incomum entre os orixás. Sugere uma complementariedade de funções, sabe? Ah, entendi. Tipo uma parceria. Exato. Omulu rege a terra, que recebe o corpo, enquanto Oyá comanda os ventos que carregam o espírito. É aí que ela se torna a guardiã dos limites do cemitério, não necessariamente do interior, que seria o domínio de Omolu, as da passagem mesmo, da porteira entre os mundos. É ela quem conduz os eguns quando eles vêm ao mundo dos vivos. Então, essa transferência de poder de Omolu não é só uma questão de domínio territorial, digamos assim, mas talvez de complementariedade mesmo, né, entre diferentes aspectos da morte, do pós-vida. Exatamente isso. É uma parceria divina, digamos, para administrar essa jornada complexa da alma. Oyá não lida diretamente com a doença ou com o corpo em decomposição, como o mulo. O domínio dela é mais sobre a essência que se desprende, sabe? Aquele sopro vital que se transforma. E como essa função de guardiã se manifesta? Visualmente ou nos rituais? A fonte descreve uma imagem bem forte dela. Sim, a imagem é marcante. Muitas vezes ela é representada vestida de branco. O branco é a cor do luto, mas também da pureza, da ligação espiritual. E ela empunha o Iruquerê. O Iruquerê. O que é exatamente? Não é um simples adorno, não. É um cetro feito do rabo de búfalo, um instrumento de poder mesmo, que simboliza a autoridade dela sobre os espíritos e também a capacidade de direcionar e até de varrer energia, sabe? Sejam as dos eguns ou de influências negativas. Com o Iruquerê, ela meio que demarca a separação entre o Aie, o mundo visível, e o Orum, o mundo espiritual. Ela zela pelas almas nessa transição. Essa ideia de varrer energias, isso conecta direto com o vento, né? Que é o elemento principal dela. Perfeitamente. Ela é o vento da morte. Mas olha, é crucial entender que não é algo sinistro, tá? É mais como o sopro invisível que anima, que movimenta os espíritos. A força que impulsiona a alma na jornada. Dizem que Olodumare, o deus supremo na cosmologia iorubá, deu a ela essa autoridade específica, guiar o ser humano em todas as etapas finais. Todas as etapas. Sim, desde o leito de morte, passando pelo velório, acompanhando o corpo até a sepultura e presidindo os ritos fúnebres essenciais como o axexé. Ah, o axexé. Ele é fundamental nesse contexto, então. Qual o propósito exato dessa cerimônia? O axexé é um conjunto de rituais
bem complexos e muito importantes. São feitos depois do falecimento de um iniciado no candomblé. O objetivo é despachar o espírito do falecido da forma correta, sabe? Garantir que ele não fique perdido entre os mundos e possa seguir a jornada para o Orum, o plano espiritual ancestral. É um rito de desligamento e de encaminhamento. E a presença simbólica de Oiá Igbalé, como essa condutora, é central para o sucesso do processo. Ela que assegura que a passagem seja feita direitinho. E o que é realmente fascinante e que mostra a profundidade dessa ligação dela com as almas é que o papel dela não acaba ali, no envio para o além. A tradição diz que ela também pode acompanhar o espírito de volta ao Aié. De volta? Como assim? Sim, caso uma missão aqui na Terra tenha ficado inacabada, por exemplo. Ou se o espírito for invocado corretamente pelos descendentes, como acontece com os Egungun. Isso mostra que é uma ligação contínua, sabe? Uma ponte permanente, não só uma separação definitiva. Ela meio que administra o fluxo nos dois sentidos. Nossa, essa ideia de retorno e missão inacabada, isso adiciona uma camada de complexidade incrível. E a fonte traz um mito fundador que parece ilustrar justamente essa origem da relação com os ancestrais e o culto Egungun, né? Sim, é uma narrativa etiológica fundamental. Explica a origem desse culto. A história acontece em Oyo, aquele antigo e poderoso império Yorubá. Tinha lá um agricultor chamado Alapine, e ele tinha 3 filhos, Ojeune, Ojesamne e Ojerinlo. E imagino que, como em muitos mitos, veio um aviso. Exatamente. Alapine cultivava vários tipos de yame, mas ele avisou solenemente os filhos para nunca comerem um tipo específico, o tal do Iobia. Esse yame, segundo ele, provocava uma sede incontrolável, perigosa mesmo. Mas, a curiosidade, a desobediência falou mais alto. Os 3 comeram o yame proibido. E aí aconteceu o que ele previu. Aconteceu. Foram atacados por uma sede excruciante, beberam água de um ribeirão ali perto sem parar, até que, tragicamente, morreram por excesso de líquido. O desespero do Alapine foi, imagina, imenso. Na sua dor, ele buscou orientação com Babalau, um sacerdote de Ifá, o oráculo sagrado Yorubá. O Babalau, consultando o Ifá, revelou o que ele tinha que fazer. Indicou um ritual específico. Alapine devia ir até a margem do mesmo ribeirão onde os filhos morreram, levando um galho de atori, uma árvore sagrada, com poderes de invocação. Com esse galho, ele tinha que fazer o Isan, que é tipo um bastão ritualístico. E o que ele fez com esse Isan? Seguindo as instruções da risca, Alapinira bateu com o Isan 3 vezes na terra, ali na beira do ribeirão, chamando pelos nomes dos filhos. E para o espanto e alegria dele, as vozes responderam do além. Eles retornaram do mundo dos mortos. Retornaram como eram antes, vivos de novo? Não exatamente. Eles tinham cruzado a fronteira da morte, né? Não podiam mais se mostrar como eram em vida. Eles exigiram ser completamente cobertos com panos para poder interagir de novo com os vivos sem causar dano ou medo demais. Essa cobertura escondia a forma da morte, digamos, e permitia celebrar a presença deles como ancestrais. Daí nasceram aquelas roupas elaboradas dos Egungun, que a gente vê até hoje. São verdadeiras máscaras corporais que escondem totalmente quem está por baixo, representando o espírito ancestral. Essa necessidade de cobrir os Egungun no mito, isso tem a ver com a própria Oiá cobrindo o rosto em batalha. A fonte menciona isso mais pra frente, né? Sagrada demais ou perigosa demais para ser vista diretamente pelos vivos. Voltando ao mito, esse pacto entre Alapini e os filhos ancestrais deu origem ao primeiro altar para os Egungun, o Ojubo. E ele foi estabelecido ali mesmo, naquela mata sagrada perto do ribeirão, que passou a ser conhecida como Igbó Igbalé, o bosque sagrado do culto ancestral. Então esse mito, olhe, ele não só explica a origem das roupas e do ritual Egungun, mas também estabelece a ligação profunda desse culto com o espaço físico específico, a mata sagrada, o Igbalé. E aí solidifica o papel de Oiá Igbalé como a orixá que rege esse espaço. Essa fronteira, que detém o segredo da invocação e do controle sobre esses espíritos ancestrais. Ela é a senhora do Igbó Igbalé. Fica muito claro como esse mito é central para entender a função dela. Mas, como você disse, as fontes também a descrevem como guerreira. Isso parece um contraste com essa figura que guia almas. Parece um contraste, mas na verdade
São facetas que se complementam, sabe? Do poder dela. Oya Igbale não é só uma guia passiva, ela é uma força ativa e, quando precisa, temível. Ela é descrita como líder de um exército de Egungun, uma hoste de espíritos ancestrais guerreiros. Menciona até um comandante específico desse exército, um tal de Baba Adimuda, que agiria sob as ordens dela. Ela pode mobilizar os ancestrais não só para celebração, mas também para proteção, para combate espiritual. E a questão da máscara ou da pintura no rosto, qual o sentido disso? Sim, a fonte relata isso. Em momentos de batalha ou de manifestação do poder mais intenso dela, o Yagbale cobre o rosto. Pode ser com uma máscara mesmo, ou, o que é mais comum, com uma pintura branca feita de efum. Efum. Isso, é um tipo de giz sagrado feito de calcário ou argila branca, muito usado nos rituais afro-brasileiros para purificar, proteger, marcar o sagrado. E a razão para ela cobrir o rosto seria dupla. Primeiro, para ocultar a intensidade da fúria divina dela, que poderia ser, assim, avassaladora para os humanos testemunharem diretamente. E segundo, para preservar o mistério dela, a natureza insondável como divindade que transita entre os mundos. Se a gente junta tudo isso, né, vemos uma divindade completa. Ela domina tanto a transição pacífica das almas, a guia, quanto o confronto necessário para proteger os seus e manter a ordem, a guerreira. O poder sobre a morte também é um poder de defesa da vida. Essa dualidade é muito, muito rica. E como o culto a essa figura tão específica se manteve ou se adaptou na diáspora, aqui no Brasil, por exemplo? Olha, a tradição obviamente passou por adaptações, né? Por causa das condições da escravidão, da formação do candomblé aqui no Novo Mundo. Mas o núcleo do culto ao Oya Igbalé, principalmente a ligação com Egungun e a morte, foi preservado com muito zelo. O culto específico a Egungun é mais restrito, mais secreto. Acontece em locais separados, dentro ou fora do terreiro principal. E, frequentemente, o culto ao Oya Igbalé acontece em espaços chamados Ile-Ao, que significa Casa do Segredo. Casa do Segredo? Sim, são locais reservados dentro do terreiro, muitas vezes conectados simbolicamente ou até fisicamente aos espaços de culto a Egungun e a orixás como Omolu, Obaluayê. E os altares dela? Os assentamentos sagrados? O que eles costumam ter? Os assentamentos dela, conhecidos como Ibá de Oiá, são os pontos focais de energia onde ela é cultuada. A composição exata pode variar bastante, viu? Entre diferentes casas, linhagens. Muitos elementos são segredos rituais, mas é comum que tenham elementos que remetem direto à ligação dela com a morte, com a ancestralidade. Pode ter terra de cemitério, claro, retirada com o devido respeito e licença, ferramentas e miniatura de ferro ou cobre, que são os metais dela, e, significativamente, ossos humanos ou de animais consagrados. Ossos. Uau. Esses são um pouco... Pode soar, mas não é macabro, tá? É simbólico. Simboliza a essência que dura, a estrutura que permanece. Funciona como um elo, físico e simbólico, com o reino dos mortos e dos ancestrais que ela rege. O Ibá é tipo um portal em miniatura. Entendi. E as oferendas? O que agrada ao Oya Igbale? O que se oferece a ela? As oferendas são cruciais no culto, né? É uma forma de nutrir a relação com o orixá, pedir as bênçãos. Para olhar, Igbalé, as oferendas são bem específicas. Incluem certos tipos de aves, como galinha d'Angola ou galinhas de cores específicas. Às vezes, cabras. Comidas rituais são muito importantes. Milho cozido, o debó, feijão fradinho e, claro, o acarajé. Ah, o acarajé, famoso de Yansan. Sim, embora seja emblemático de Yansan ou Oiá em geral, para o Oiá Igbalé ele também é oferecido. Talvez com alguma variação na preparação, nos temperos, não sei ao certo. Tem também bolos rituais como um aberém, preparações com mel, mas com cautela, porque alguns caminhos de Oiá têm quizila com mel, gengibre e o indispensável azeite de dendê, que simboliza energia, transformação. E tem um banquete ritualístico especial para ela, o Yanle. É um momento de grande comunhão no terreiro. E claro, como em todo sistema religioso complexo, tem os tabus, as quizilas ou euô, coisas que devem ser evitadas por quem cultua essa orixá ou ao lidar com ela.
Para Oiá Igbalé, a fonte menciona que Sevita carneiro, que é um animal associado a Xangô, né, o consorte dela em muitas histórias, mas que pode ser tabu para ela nesse caminho específico. Fumaça excessiva também, talvez por interferir com os ventos dela. E as egusi e sementes de abóbora e melão são outra quizila conhecida. Respeitar esses tabus é fundamental para manter a harmonia com ela. Esses detalhes mostram como o culto é específico, rico, vai muito além de generalizações. Fica claro que é um culto cheio de detalhes, profundo mesmo. E além dessas funções primordiais, reger vento, tempestade, morte, ancestrais, para que mais as pessoas buscam ajuda de Oya Igbale no dia a dia? Quais são os outros poderes dela? Os poderes dela se manifestam em várias áreas da vida, sim. Ela é muito evocada para proteção espiritual, especialmente contra espíritos perturbadores, os iguns obsessores e contra a feitiçaria. Afinal, ela comanda os espíritos e os ventos que podem dispersar energias negativas. Tem também um aspecto ligado à fertilidade, à saúde feminina, talvez pela conexão com a ancestralidade, a continuidade da linhagem ou por ser uma figura feminina de grande poder. E, curiosamente, ela também é invocada para a prosperidade, nos negócios, no comércio. Prosperidade? Como assim? E que, como senhora dos ventos, ela traz o movimento, a mudança, a circulação. Qualidades essenciais para o comércio fluir, né? Para ventilar os negócios. E claro, como guerreira, ela é procurada para despertar a coragem, a força para enfrentar desafios, superar obstáculos. Ela não dá só a coragem para lutar, mas também a estratégia, a força ancestral para vencer. Então, o domínio sobre os ventos se traduz em movimento comercial e o domínio sobre a morte se traduz em proteção contra espíritos negativos. Fascinante como esses atributos mitológicos têm aplicações tão práticas. Exatamente. E tem ainda o poder de purificação espiritual. Os ventos simbólicos dela são vistos como capazes de varrer energias densas, limpar ambientes, pessoas, de influências negativas. Trazem renovação. Isso levanta uma questão importante, e bonita até. Como o poder sobre a morte não é só sobre o fim, mas se manifesta também como um poder de limpeza profunda, de renovação e proteção na vida. A morte, nesse contexto, é parte de um ciclo maior de transformação que ela gerencia. Realmente, a imagem que se forma é de uma força imensa, complexa, leal e protetora com seus devotos, mas também exigente, misteriosa. Ela parece incorporar tanto a fúria inevitável da tempestade, quanto o acolhimento que a gente encontra na conexão com os ancestrais. Uma figura que acompanha nas batalhas da vida e guia na passagem final. É uma síntese perfeita. Ela é a dinâmica da natureza e o mistério da existência, tudo entrelaçado. Então, para a gente ir fechando, reunindo todas essas facetas, a guia entre mundos, a senhora do bosque ancestral, a guerreira que comanda espíritos, a condutora do axé, a força dos ventos, das tempestades, o que realmente se destaca em Oiá e Igbalé? Qual o significado maior que a gente pode tirar dessa exploração? Olha, o que eu acho fascinante aqui é como Oiá Igbalé personifica a maneira sofisticada e profunda com que a cultura iorubá, e por extensão o candomblé, lida com temas que são universais e muitas vezes temidos, né? A morte, a memória dos que se foram, o poder do invisível, a força da ancestralidade. Ela demonstra que a morte não é vista só como um fim absoluto, mas como uma transição, uma passagem para outra forma de existência, uma existência da qual ainda se pode participar e influenciar o mundo dos vivos, como fazem os egunguns sob a tutela dela. Ela representa a continuidade através da memória, do ritual. É a ligação profunda, ativa, entre o passado, os ancestrais e o presente, os vivos. Entre o mundo material, o Aie, e o espiritual, o Orum. E a complexidade dela ser ao mesmo tempo terrível e maternal, destruidora e protetora, ligada à morte e à vitalidade, do comércio reflete a própria complexidade da vida e da morte, que não são opostos estanques, mas partes de um mesmo ciclo contínuo de transformação. Ela é a orixá da intensidade, da transitoriedade. Uma perspectiva muito rica sobre esses temas universais, sem dúvida, e para quem nos ouve fica talvez uma reflexão final, né? Inspirada nessa figura tão potente.
Ao considerar o papel de Oya Igbalé como guardiã da memória ancestral e guia nessas transições entre dimensões, de que forma a compreensão dessa orixá pode desafiar ou talvez enriquecer a nossa própria maneira de encarar a ancestralidade, o processo do luto e os ciclos de fim e recomeço na vida e na sociedade hoje em dia, mesmo fora de um contexto religioso específico. Fica aí algo para a gente pensar